a mais uma videoaula. Nesse vídeo a gente vai dando continuidade ao nosso assunto de osmorregulação. E a gente vai falar mais especificamente, primeiro como as brânquias de peixes conseguem movimentar íons e participar aí desse processo de osmorregulação. Então, pessoal, as brânquias elas apresentam aí células especializadas nessa regulação iônica, e hídrica. E aí eu vou dar um destaque aqui para dois tipos de células, dos tipos celulares, que são as células de cloreto e as células pavimentosas. Então, aqui nessa imagem vocês conseguem ver células pavimentosas das brânquias de peixes e logo aqui abaixo as células de cloreto. Essas células elas vão estar participando aí da regulação, e da troca de íons aí através das brânquias. Então, células de cloreto e células pavimentosas servem como mediadoras no transporte de íons e água. E a direção desse transporte vai depender da salinidade da água. Então, vejam, é o mesmo tipo celular, célula pavimentosa, célula de cloreto, que a gente vai estar encontrando nas brânquias de peixes de água salgada e de peixes de água doce. No entanto, dependendo aí se o peixe está na água que tem maior concentração de íons, como por exemplo a água salgada, ou se ele está na água doce com menor concentração de íons, a direção do transporte dessas substâncias vai variar. Então, as brânquias de peixe de água doce, elas precisam captar os íons a partir de uma água pouco concentrada. Então, elas precisam colocar para dentro do corpo do animal sódio, cálcio, entre outros íons. E isso tudo contra o gradiente de concentração, porque lembrem, o corpo do peixe na água doce ele é mais concentrado em íons do que o meio externo. E aí as células pavimentosas, chamadas de PNA-, elas vão estar captando aí o sódio a partir da água e jogando para dentro do corpo desses peixes. E já as células de cloreto, que são chamadas também de PNA+, elas vão estar importando o cloro, Cl-, para o interior da célula. Então, já existem muitos estudos feitos com a truta arco-íris, mostrando aí o funcionamento das brânquias de peixes de água doce. Então, vou pedir para vocês olharem para essa imagem aqui, onde nós temos aí um esquema dos tipos de célula. Então, célula PNA-, célula PNA+, certo? E aí, vejam a célula PNA-, aqui nesse ladinho azul, a gente tem o meio externo. E aqui dentro, o líquido intersticial corpóreo do animal. E aí, vejam, a célula PNA- capta o sódio através de canais de sódio. Também utiliza bombas de sódio e hidrogênio para colocar o sódio para o interior da célula. Tem bombas de H+, para jogar o H+ para fora. Isso faz parte, gente, do equilíbrio aí do pH dos líquidos corporais desse animal, certo? Então, essa célula também participa desse equilíbrio de pH. E aí, com isso, ela realiza a captação de sódio e a bomba de sódio e potássio ajuda a colocar esse sódio contra o gradiente de concentração dele da célula para o líquido corporal. A gente tem ainda, a regulação aqui do pH sanguíneo bem presente nessa célula. Quando a gente tem um aumento da concentração de CO2 no líquido intersticial desses peixes, esse CO2 ele vai entrar na célula PNA-, onde ele vai ser combinado com água e vai se dissociar em bicarbonato e hidrogênio. O hidrogênio, como eu falei para vocês, ele vai estar saindo dessa célula para o meio externo, impedindo aí que o pH do animal se torne muito ácido através de bombas de hidrogênio que gastam ATP ou num contratransporte aí com o sódio, enquanto o sódio entra, o hidrogênio sai. E esse bicarbonato ele vai poder fazer um cotransporte aqui com o sódio, Então o sódio sendo absorvido para dentro dos tecidos e o bicarbonato também junto, Isso tudo na nossa célula PNA-. Já o funcionamento da célula PNA+, que é aquela célula que vai estar aí captando cálcio e cloreto, a gente vai ter entrada de cálcio através de canais, específicos na membrana, e o cloreto numa bomba aí, que troca cloreto por bicarbonato. E aí vejam, quando a gente tem aí
necessita aumentar o pH, diminuir o pH sanguíneo, aumentar a acidez desse pH, a célula PNA-, ela vai excretar o bicarbonato para fora, certo? E vai captar hidrogênio para dentro, equilibrando aí esse pH, porque lembra, o pH ele não pode ser muito ácido, mas ele também não pode ser muito básico, tem que ser sempre um equilíbrio para manter a homeostase corporal. Aí o cálcio ele vai entrar nessa célula, da célula para o líquido intersticial de dois modos, através de bombas de cálcio ou através, né, de uma troca cálcio-sódio. Lembrando que esse sódio depois volta para o líquido intersticial com a ação da bomba de sódio e potássio. Então vejam que a gente tem nessas células PNA- e PNA+, não só a captação de íons, mas também o equilíbrio aí de ácido-base no corpo desses peixes. Agora, né, falando especificamente das células de cloreto, elas podem realizar excreção de cloreto. Isso se a gente falar agora nas brânquias de peixes marinhos. Então, os peixes marinhos, eles precisam evitar a captação excessiva de íons, porque lembrem, o corpo deles é menos concentrado do que a água do mar. E aí, as células de cloreto, no caso desses peixes, as espécies que habitam, né, os mares, elas vão realizar, na verdade, a excreção de íons. Então, aqui nós temos o meio externo, aqui temos o líquido intersticial, e vejam que as células de cloreto elas estão excretando aqui, né, o Cl-, jogando ele para fora do corpo. Uma coisa que é importante também a gente frisar nessa imagem é o transporte paracelular do sódio aqui. Então, peixes de água salgada, eles têm bastante desse tipo de transporte paracelular, o sódio simplesmente se difundindo entre as células e saindo, né, para o meio externo. É uma forma do peixe eliminar também o excesso de sódio no corpo. Mas, como vocês devem saber, existem peixes que migram e aí eles estão uma parte da vida na água do mar e depois passam uma parte da vida na água doce. Um exemplo disso é o salmão, né? O salmão ele faz grandes migrações e ele, né, vai da água do mar para a água doce quando ele é um adulto reprodutivo. Ele realiza sua reprodução na água doce. Nesses animais, a gente tem reorganização das células das brânquias, fazendo com que ocorra uma adaptação. Aí, então, se na água salgada essas células estavam adaptadas a jogar os íons para fora, existe uma reorganização dos canais, dos receptores nessas células, que vão depois passar a ser adaptadas à água doce, né, a captar e a reter os íons. Então, essa reorganização das células, ela é influenciada por diversos fatores. Entre eles, os fatores hormonais têm sido os mais bem elucidados. Então, a gente tem hormônio do crescimento influenciando nessa reorganização celular, secreção de cortisol e também secreção dos hormônios tireoidianos dos peixes, influenciando nessa reorganização das células das brânquias. Bom, pessoal, até aqui a gente falou bastante dos peixes, né? Agora a gente vai passar para um segundo momento na aula, do qual a gente vai falar de répteis e aves. Os répteis e aves, eles apresentam glândulas de sal, principalmente aqueles que vivem ali próximo às regiões marinhas, né? Ou que são, de fato, répteis e aves marinhas, né? Que se alimentam apenas de alimentos que vêm do mar e que muitas vezes passam muito tempo sobrevoando, no caso das aves do mar, sem ter contato, né, com a terra ou com a água doce. Então, eles ingerem água do mar. Esses animais eles apresentam essas glândulas de sal como uma forma de adaptação para eliminar o excesso de sal que eles obtêm na dieta. Então, vamos falar primeiro delas, né, as aves marinhas oceânicas, né, ou pelágicas. Eu falei, né, que esses animais eles vão passar muito tempo sobrevoando o mar, né? Muitas vezes eles passam aí um tempão, dias e dias e mais dias, sem ter contato com água doce ou mesmo com terra. Então, esses animais eles bebem água do mar. Eles têm adaptações para beber água do mar, mas beber água do mar tem dois desafios aí para o qual eles têm que estar adaptados. O primeiro desafio é captar a água através do intestino contra o gradiente de concentração osmótico.
E o segundo desafio é expelir o sal que foi, né, absorvido junto com essa água, né? E não só absorvido junto com a água que eles beberam, mas também se você se alimenta só exclusivamente, por exemplo, de peixes de água salgada, você vai estar consumindo sal também na sua dieta. Então esse sal ele tem que ser expelido do corpo desses animais. Então aqui nós temos elas, as glândulas de sal, que ajudam esses animais a enfrentar esse tipo de situação, né? Esses desafios ambientais. Então as glândulas de sal, elas vão estar aqui localizadas no topo da cabeça desses animais, e aí a gente tem tanto em répteis quanto em aves, e elas têm um ducto que ligam elas a essas cavidades nasais. E é por aqui, por essa cavidade nasal, que o sal ele vai ser, né, excretado, ele vai sair de fato do corpo do animal. Então, gente, como eu falei para vocês, além das aves, algumas espécies de répteis também vão estar vivendo aí próximo a ambientes de água salgada, e nesses répteis a glândula de sal é muito importante. Então, olha o caso dessa iguana aqui. A gente tem aqui no topo da cabeça dela isso branco, esse acúmulo de sal, porque ela vive nesse ambiente de alta salinidade. Então, o sal acaba se acumulando aqui. A glândula de sal nesses animais é extremamente importante para eliminar o sal que ele consome na dieta. Esses animais, eles obtêm aí a sua água exclusivamente a partir do alimento. Então, eles realmente precisam eliminar bastante sal e reter a água. Por isso a glândula de sal ela entra, porque quando, né, a gente vai ver no próximo vídeo sobre excretas nitrogenadas, quando a gente elimina nossos excretas nitrogenados, os animais terrestres, eles acabam perdendo bastante água junto com essa excreta. Então não seria interessante ela eliminar o sal exclusivamente por essa via. Então a gente tem aqui nesses animais a presença da glândula de sal. Além disso, répteis que vivem no deserto, então veja que está muito longe aí da água do mar, mas répteis que vivem no deserto, eles também obtêm muitas vezes a sua água exclusivamente por meio da dieta. Então, para reter o máximo de água possível, conservar o máximo de água possível no corpo, é muito interessante também que esses animais se utilizem da glândula de sal. Então, aqui a gente tem um exemplo do funcionamento dessa glândula de sal, um esqueminha. Então, lembrem, essa glândula está localizada lá no topo da cabeça desses animais. Aqui a gente tem os vasos sanguíneos fluindo, né, ao longo da glândula de sal, os capilares sanguíneos. E aqui é a saída para aquele ducto nasal, né, que vocês viram lá na imagem da ave. E aí, vejam que as células da glândula de sal, elas são ricas em transportadores que vão estar fazendo aí a reabsorção de sódio. Então, o sódio que está circulando aqui no fluxo sanguíneo, nos nossos capilares sanguíneos, ele vai passar para o líquido intersticial e depois ele vai entrar nessas células da glândula de sal. Depois disso, ele vai passar para o lúmen da glândula. Esse sódio vai se acumulando aqui dentro e depois ele vai ser eliminado aí pelo ducto nasal, né, chegando lá até a abertura, cavidade nasal e saindo do corpo do animal. Então, gente, agora que a gente falou aí de aves e répteis e foi até lá no deserto, falando dos répteis do deserto que obtêm água a partir exclusivamente da dieta, vamos voltar para o mar e vamos falar um pouquinho dos elasmobrancos, porque eles têm uma adaptação muito interessante. Eles retêm ureia no interior do corpo para realizar aí um equilíbrio osmótico. Então, gente, aqui nós temos um tubarão, né, um exemplo clássico de elasmobrânquios. E esses animais, eles excretam sódio e cloreto, porém eles retêm a ureia no interior do corpo. Qual é a vantagem disso? Eles conseguem deixar a osmolaridade do líquido que está sendo secretado semelhante àquela do sangue, porém deixa a concentração iônica diferente, conseguindo aí, né, excretar mais sódio, mais cloreto do que ele conseguiria se ele não fizesse a retenção de ureia. E para um animal de água salgada que se alimenta exclusivamente nesse ambiente e que obtém a sua quantidade de água, tanto nessa dieta com alto teor de sódio, quanto engolindo muitas vezes a água do mar, é muito interessante conseguir excretar mais sódio e mais cloro. Então aqui a gente tem, né, uma ênfase aqui na glândula retal
dos elasmobrancos. Essa glândula ela vai ser muito importante nesse processo aí de retenção da ureia e excreção de sódio e cloreto. Então, o que acontece, né? A excreção de sal pela glândula retal ocorre após a ingestão em excesso de sal. Então, isso pode ocorrer de duas formas. Logo depois que o tubarão se alimentou e aí ele tem uma ingestão em excesso de sal na dieta, ou depois de ele engolir a água do mar. Então, esses animais eles vão também em algum momento, né, engolir água do mar, né, durante a sua natação, durante a sua atividade. E aí, essa glândula retal, que eu acabei de mostrar para vocês na imagem anterior, ela vai fazer aí essa excreção de sal, certo? E como é que vai ser o mecanismo para ativar essa excreção? Então, a gente tem o peptídeo natriurético atrial, que é conservado em diversas espécies. Nos elasmobrancos, ele vai ser aí sintetizado pelo átrio e vai cair na corrente sanguínea. Esse peptídeo, ele vai estimular lá no intestino a secreção do peptídeo intestinal vasoativo. Esse peptídeo intestinal vasoativo, ele chega lá na nossa glândula retal e estimula a excreção de sal, certo? Qual é o sinal para começar aí, por exemplo, com a excreção do peptídeo natriurético atrial? É o aumento da concentração de sal na corrente sanguínea, certo? Então, pensa assim, com o aumento da concentração de sal na corrente sanguínea, a gente tem também um aumento ali do volume plasmático, né? Do volume sanguíneo. E esse sinal aí, aumento da concentração de sal, vai fazer com que o átrio secrete aí esse peptídeo natriurético atrial. O peptídeo natriurético atrial chega no intestino, secreta o peptídeo intestinal vasoativo, que chega na glândula retal e secreta, né, sal. Então, a glândula excreta sal para fora do corpo, né, estimulada por essa cascata aí de sinalização fisiológica. Então, gente, vamos começar a ver aqui esse funcionamento dessa célula da glândula retal com a chegada do peptídeo intestinal vasoativo. Então, esse peptídeo ele chega e se liga num receptor específico na membrana dessa célula. E aí, esse receptor é um receptor ligado à proteína G. Esse receptor, então, ele vai gerar uma cascata de sinalização intracelular, né? Ele ativa a proteína G, que vai ativar a conversão de ATP em ATP, né, cíclico. E aí, depois desse ATP cíclico, ele vai ativar proteínas pKa. Essas proteínas pKa, então, elas vão ter duas funções. Elas vão abrir canais de cloreto na membrana celular e elas vão também participar aí da inserção de novos canais de cloreto nessa membrana, fazendo com que o cloreto seja excretado do corpo desses animais. E aí, gente, excretar, né, a ureia pode permitir que esses animais sobrevivam em água doce. Então, enquanto na água salgada a gente tem aí os peixes cartilaginosos, né, os elasmobrânquios, retendo essa ureia para equilibrar a osmolaridade dos líquidos secretados com aqueles no seu corpo, né? Na água doce, esses animais eles podem excretar a ureia, aumentar sua excreção de ureia, permitindo assim que eles sobrevivam numa faixa maior de salinidade, né? Desde uma água mais doce até uma água mais salgada. Um exemplo de espécie que faz essa excreção de ureia é aqui a arraia da Amazônia, que a gente encontra aí em diversos rios, né, na Amazônia. Então, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm meu e-mail lá. E eu espero vocês lá na próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre as excretas nitrogenadas. Até lá!